Boa noite, meninos, tudo bem? Como é que passamos de ontem? Bom, hoje eu vou fazer a correção da atividade que eu enviei para vocês mais cedo, né? Então, eu vou procurar trabalhando essas correções junto, mostrando, tentei fazer um desenho mais ou menos como estava na tarefa, né? Claro que não com a mesma perfeição, mas dá para entender direitinho. Ó, acompanha aqui comigo, por favor, ó. Eu tenho as figuras, figura A, B, C, D, E, certo? Eu quero saber quantas partes estão pintadas, quantas partes o desenho foi dividido, qual a fração que representa aquele desenho e como que eu faço a leitura daquela fração, certo? Então, olha, na figura A, eu tenho o desenho que foi dividido em duas partes, certo? Aí ele pergunta, quantas partes pintadas? Uma, ela já está pronta aí, mas eu vou fixar com vocês. Qual o total de partes que ela tem? Duas partes. Aí ele fala, qual é a fração que representa? 1/2, né? 1 é o numerador da fração, o 2 é o denominador. 1 parte colorida, 2 parte em que o desenho foi dividido. Como que eu faço a leitura? 1/2, certo? Na figura B, essa figura que eu tenho aqui, total de partes pintadas, né? Quantas partes foi coloridas no desenho? 1, 2, 3, 4. Coloco 4 aqui. Total das partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes que o desenho foi colorido, certo? Fração, 4 oitavos, certo? Então, ó, 4 oitavos. 4 partes coloridas de um desenho que estava dividido em 8. Como que eu leio isso aqui por extenso? Eu coloco, ó, 4 oitavos, certo? Então, nesse aqui eu coloco 4 oitavos, certinho? Na letra C, pessoal, eu tenho, ó, o desenho foi dividido em 4 partes. Partes pintadas, 2. Coloco 2. Depois, total de partes, 1, 2, 3, 4. 4 partes coloridas, certo? Fração, 2 quartos. 2 partes coloridas de um desenho que foi dividido em 4. Então, eu tenho, olha, 2 quartos. Numerador, denominador. Como que eu leio, né? Ali na frente eu coloco, ó, 2 quartos, certo? É a escrita dessa fração. No desenho da letra D, ele pergunta pra gente assim, total de partes, 2 partes coloridas, certo? Partes pintadas, 2 partes pintadas. Total de partes, 2 também. Fração, nós representamos essa fração assim, ó, 2/2 ou 1 inteiro. O que significa 2/2 ou 1 inteiro? Vamos imaginar que isso aqui é uma laranja. Eu cortei a laranja ao meio, fiquei com 2 partes e comi as 2 partes, certo? Então, 2/2. Quando nós falamos 2/2, ele sempre vai representar o inteiro. A laranja que eu dividi em 2 pedaços e comi os 2 pedacinhos, 2/2. Então, para fazer a leitura dessa fração, eu faço, ó, 2/2. Pode ser um inteiro? Pode também, né? Mas como ele está pedindo tudo em fração, eu vou colocar 2/2. A figura da letra E, eu tenho um desenho que tem uma parte colorida, olha lá, ó, partes pintadas, uma. Aí depois ele pergunta, total de partes, 1, 2, 3, 4. 4 partes. Ele pergunta, fração, 1 quarto. O que significa isso? Que um desenho que foi dividido em 4, eu colori 1 quarto, certo? Agora ele coloca, como que eu faço a leitura? Ali na frente eu vou colocar, ó, 1 quarto. Ficou apertadinho, mas, ó, 1 quarto, certo? Esse aqui, atividade de matemática. Vamos agora na nossa atividade de língua portuguesa, certo? Vamos seguir a outra atividade de língua portuguesa que eu enviei para vocês. O primeiro exercício, ele pede para fazermos a separação silábica dessas palavras.
né? Ele pede para fazer a separação das sílabas das palavrinhas que eu tenho aqui. A primeira, eu não vou colocar a palavra, tá certo? Só vou colocar a separação, senão o vídeo fica muito longo e fica difícil para vocês. Então, lá na letra A, olha como que eu separo o lampião. Lampião. Na letra B, eu separo, ó, gavião, certo? Na letra C, eu separo cajueiro, certo? Na letra D, eu separo, ó, assobio. 2 S separados, hein, meninos? Lembra que eu explicava em sala? Praia. Eu separo a sílaba de praia assim, ó. Praia. Praia fica junto, A sozinho, certo? Tá na letra F, é jiboia, ó. Jiboia, certo? O OI fica junto. Muita gente não sabe disso, separa errado, mas agora você já sabe. Clareia. Então, na clareia eu tenho, ó, clareia, certo? E na letra H nós temos, ó, papagaio, certo? Gai junto ou sozinho. No exercício 2 tem um textinho, lembra que eu sempre falo, força a leitura, presta atenção na leitura dos textinhos. Macarronada, macarrão, macarronada, nada. De tão bom uma panela nela, que a fome se consome, some. Então, esse textinho, ele mostra várias palavrinhas com 2 R's. E embaixo, certo? A proposta da atividade é para que nós façamos a separação das sílabas dessa palavra. A palavra primeiro, ó, macarrão. Não fica junto RR, tá bom? A segunda, ó, arrependimento, certo? Arrependimento. 2 R separado, tá bom? Deixa eu arrumar aqui para não ficar muito bagunçado. Arrependimento, ó, arrependimento. A próxima, carrossel. No carrossel nós temos, ó, carrossel. Tem 2 S, tem 2 S. Separado R, separado S. Na letra D, pessoal, nós temos arrepiado, ó. Arrepiado. Na letra D. Na letra E, nós temos arroz. Nós temos, ó, arroz. E na letra F, eu tenho arrisquei, ó. Arrisquei. Certinho? Aqui vai a correção das 2 atividades, língua portuguesa e matemática. Tchau, até amanhã.